Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês uma lista com livros de suspense, mistério, os thrillers que mais me impactaram. Eu acho que isso é o que eu mais gosto nesse gênero literário, é quando eu pego um livro de suspense e eu termino a leitura impactada com aquilo que eu li e aquilo fica assim, ó, me enlouquecendo por dias depois da leitura. Então, gente, vai ser uma lista aí, ó, com os melhores thrillers para vocês lerem agora no mês do Halloween. Então, antes de começarmos, já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Também ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você quer saber sobre promoções de livros, lançamentos de livros, tem meu canal do Telegram. E se você gosta de clube de leitura, venha participar do meu projeto do Catarse. No link vocês podem conferir todos os benefícios que vocês podem ter. A primeira recomendação que eu tenho para vocês, gente, é um livro que vocês podem ler no Kindle Unlimited. Então, é uma recomendação certeira, que é O Galinheiro, do Maurício Lopes. Esse livro, gente, ele é bem curtinho, ele tem 200 e poucas páginas e ele tem um ritmo muito frenético. Então, eu acho que é uma ótima recomendação para encaixar aí nas suas leituras de Halloween. E eu fiquei intrigada, gente, na leitura desse livro desde o comecinho, desde as primeiras páginas. Ele é aquele thriller que te deixa tenso a leitura inteira. Ele já tem algumas cenas de ação no começo do livro que te deixa tenso e você fica curioso para saber algumas questões ali logo no começo. Depois tem uma parte no meio do livro que dá uma introdução do passado de alguns personagens que você fica assim, ó, mais curioso ainda. E as cenas de ação, então, vão aumentando cada vez mais chegando para o final do livro. Então é um livro que você não para nem um minuto. Você começa a ler ele e você quer terminar ele de uma vez porque você fica muito tenso durante a leitura, querendo saber mais. E eu acho que thrillers são incríveis quando isso acontece. Eu acho que por isso que eu gosto, assim, desse gênero de suspense, porque um bom livro de suspense é aquele que te prende do começo ao fim. Então, esse foi um desses livros. Ele é aquela história que acontece em uma cidadezinha pequena. Nós temos uma família que tem uma tradição ali na Páscoa, na véspera da Páscoa, de roubarem a galinha dos vizinhos. Sim, gente, é uma família que são ladrões de galinha. Então o livro começa dessa forma, a família indo roubar as galinhas ali de um vizinho, que a gente acaba descobrindo que é o lote ali do prefeito da cidade, e eles escolheram ir nesse lugar por um motivo em específico. A filha mais velha está desaparecida tem um tempo e eles acabaram encontrando um grampo de cabelo delas ali no terreno desse cara e eles acreditam que ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha deles. Então, nesse dia, eles vão achar alguma forma também de investigar um pouco mais sobre isso, bisbilhotar ali a casa do prefeito. E é aí, gente, que as coisas ficam tensas, porque eles acabam descobrindo, assim, algo muito maior envolvido. Então, eu não vou contar mais nada pra vocês, porque vocês precisam ler esse livro. Ele é muito bom e ele é um daqueles thrillers perturbadores. Eu digo pra vocês que esse é um daqueles thrillers pesados e um pouco gore também em algumas cenas, né, meio sangrentas, meio insanas, ouso dizer para vocês. Então, preparem o estômago de vocês, preparem o psicológico de vocês para vocês lerem esse thriller. É para aquelas pessoas que querem procurar um thriller intenso mesmo. Gente, tinha umas cenas que eu fiquei chocada. Eu ficava tentando imaginar aquilo, sabe, que era apresentado no livro e me deixava assim, ó, extremamente arrepiada e perturbada, sabe? Aquelas coisas assim que você não consegue imaginar que uma pessoa é capaz de fazer isso. E daí ainda é contada algumas coisas pela visão da pessoa que tá fazendo aquilo. E sabe quando entra assim na mente do assassino? O livro tem umas partes assim que te deixa muito angustiado assim durante a leitura. Então por isso que eu acho que ele é um livro que ele traz muitas sensações que eu espero assim que os thrillers tragam. Eu acho que o livro é completo, ele traz uma boa trama, ele traz personagens assim com muitas camadas, ele traz também uma história de investigação onde não tem um detetive, polícia envolvida, por exemplo, que é os próprios personagens
personagens que dão o seu jeito ali pra encontrar a real história. Ele é chocante, perturbador e muito bem amarradinho, sabe? As coisas se conectam muito conforme a narrativa vai se encaixando. O passado e o presente vão se conectando ali na história. E o livro, ele tem aquele quesinho também de heróis, né? Porque nós temos essa família em busca de uma filha perdida. Então tem muito aquela questão de heroísmo dos personagens também. Mas ao mesmo tempo, tem uma estranheza a respeito desses heróis, que é bem interessante de você acompanhar ali chegando pro final do livro. E o final dele, assim, é bem interessante. Eu acho que até ali as últimas frases do livro me deixaram, assim, arrepiada, porque o desfecho que teve todo pra história foi muito legal. Então não se enganem, gente, pelo livro ser curtinho, porque ele é muito impactante. Eu terminei a história semana passada e eu ainda tô pensando muito nessa história. Então é bem legal e o título é muito curioso, né? Porque você lê ali o galinheiro. Você sabe, né, que a família são ladrões de galinha, mas tem um outro significado por trás do galinheiro também, que vocês vão descobrir na história. E a coisa boa é que o livro está disponível no Kindle Unlimited. Vocês podem ler agora se vocês são assinantes. Se você quiser fazer um teste gratuito do Kindle Unlimited também, tem o link aqui na caixa de descrição. Fique sempre de olho nas promoções do Kindle Unlimited, que valem muito a pena. Então, para quem tava esperando uma recomendação do Kindle Unlimited para ler no Halloween, essa é a que eu tenho para vocês hoje. De todos esses que eu vou mostrar para vocês, esse daqui foi o mais antiguinho que eu li, um dos primeiros thrillers impactantes que eu li, foi Suicidas, do Rafael Montes. E, gente, esse livro aqui, ele é muito pesado. Ele vai trazer como personagens jovens que eles estão fazendo a brincadeira da roleta russa. Porém, gente, todos eles acabaram morrendo nesse dia. Então, essa brincadeira, né, não deu certo e também tem uma coisa muito suspeita porque ao invés de uma pessoa só ter morrido, todos eles morreram. E a forma com que esses jovens foram encontrados também não faz nenhum sentido e aconteceram, assim, atrocidades também com os corpos de alguns. Isso é o que a polícia encontra. Então nós temos aqui na narrativa a polícia já encontrando esse local e daí nós temos então o depoimento na delegacia com os pais desses jovens. E ao mesmo tempo a polícia tem o caderno do Alexandre. O Alexandre, ele queria escrever um livro sobre esse dia. Então o caderno é como se fosse o livro dele contando tudo o que aconteceu nesse dia. Então a partir desses relatos do Alexandre é que a gente volta no passado e acompanha esse dia, o que aconteceu nos dias anteriores também com esses jovens. E, gente, esse livro aqui, ele é muito hardcore. Você tem que ter muito estômago para ler esse livro, você tem que ser muito forte, porque ele tem gatilho, assim, ó, de tudo que você pode imaginar tem gatilho nesse livro. Então, é para quem tá preparado, assim, para thriller pesadão. E tudo que acabou acontecendo aqui são cenas impactantes, que eu lembro, assim, até hoje, já faz um tempo que eu li o livro. E o Rafael Montes, ele é um autor de thrillers nacional que choca bastante, assim, com as histórias dele. E a escrita dele é incrível, é muito interessante ver como as narrativas vão se conectando. E o final, gente, o final de explodir a cabeça, ele é muito surpreendente. Esse final aqui, ó, sem palavras. O autor até usa a história do final desse livro nos autógrafos dele, que é muito interessante. Para quem sabe, essas conexões aí com o autógrafo dele é sensacional. Mais um thriller que é muito pesado e que tem muito gatilho também, principalmente para quem é mulher, é Flores Partidas, da Karin Slaughter. Esse livro aqui, ele é muito frenético na parte de ação. Ele é um thriller de casal, porque a Claire começa a descobrir segredos sobre o seu marido. Ela encontra, assim, uns vídeos no computador dele e passa a suspeitar, assim, de muitas coisas dele, principalmente por conta de um acontecimento do passado ali envolvendo a irmã dela. E ele é aquele livro onde a esposa vai descobrir que o marido não era quem ela pensava e ela acaba se envolvendo, gente, em cada coisa que você fica angustiado, assim, a leitura toda. Ele é aquele livro onde a personagem não pode confiar em ninguém, sabe? Principalmente em homens. Todos os homens desse livro não são confiáveis, então você fica, assim, temendo pela personagem o tempo todo. Ela tá
tá em perigo o tempo todo, ela não pode confiar em ninguém, ela tem que resolver as coisas tudo sozinha, nem na polícia ela pode confiar. Então, é aquele livro tenso e muito impactante também. As cenas dele, assim, te envolvem de uma forma que você nunca esquece. Ele acaba sendo um thriller bem inesquecível. E ele tem gatilhos, por exemplo, de estupro, é uma coisa, assim, mais pesada, envolvendo, assim, cenas horrorosas, gente. Você tem que se preparar também pra ler um thriller forte desse. Mas ele é muito bom, gente. É um dos meus thrillers favoritos, 5 estrelas. A Karin Slaughter é uma autora de livros de suspense, investigativo, e esse daqui foi um livro incrível. Agora, sabe aquele suspense que te deixa com cara de trouxa, sabe? Quando você termina a leitura? Esse livro é A Paciente Silenciosa. Ele também é um thriller de casal, porque a protagonista matou o marido dela. No começo do livro, encontram ela, na verdade, na cena do crime, com o marido dela morto. E daí ela não fala nenhuma palavra sobre isso. Por isso que é Paciente Silenciosa, porque daí no julgamento ali do crime acabam constatando que ela tem problema mental, então acabam internando ela numa clínica psiquiátrica. E desde esse dia ela não falou uma palavra. E daí nós temos um psiquiatra narrando o livro que ele quer muito pegar o caso dela para trabalhar com ela, que ela seja sua paciente, para de alguma forma ele tentar fazer ela falar. E também no livro tem algumas cenas com os diários dela, se eu não me engano, alguma coisa assim que conta também o ponto de vista dela, sem ser ela falando. Então a narrativa desse livro é muito intrigante, e quando você chega no final da leitura, você fica assim abismado que você tava ali um negócio o tempo todo, e quando tudo se encaixa, daí você vê que tava ali na tua cara, na tua fuça, e você não percebeu aquilo. É aquele livro que te faz de trouxa, e você fica muito feliz com isso, porque acaba sendo uma leitura muito boa por conta disso. Também quero falar para vocês que Verity é um livro insano, que você passa a madrugada lendo para saber o que vai acontecer. Ele é um livro também com alguns gatilhos, mas ele não é um livro tão pesado. Nós temos uma escritora que ela acaba sendo contratada para terminar uma série de livros de uma outra escritora que sofreu um acidente, a Verity. Então a Lowen vai ser essa ghostwriting para terminar os livros da Verity, e ela vai ficar um tempo na casa dessa escritora a convite do marido dela, o Jeremy. Também tem um menininho na história ali, o filho deles, e ela acaba descobrindo, né, o que aconteceu realmente com a Verity, a história dessa família, a história dessa escritora, porque ela acaba encontrando um manuscrito secreto que a Verity escreveu. Então através disso ela vai descobrindo muitos segredos também. Então é aquele livro intrigante que você quer saber tudo, e que algumas coisas sinistras acabam acontecendo, e o final também é aquele que te faz duvidar muito sobre tudo que você leu, por exemplo. Ele tem um final muito intrigante, que vai te deixar muito impactado, vai te deixar assim perturbado depois que você termina esse livro. Então, gente, vale muito a pena a experiência dele. Eu acho que o único ponto negativo é que a autora quis mesclar aqui também romance, então tem algumas cenas de sexo explícita aqui que ocupam bastante páginas, mas ele é um livro super rápido de ler, então quando você vê já passou, e assim, você aproveita muito, vale muito a pena a experiência de ler Verity, gente, vocês precisam conhecer esse livro. Gente, agora eu quero abrir uma questão aqui pra vocês, que a editora Intrínseca, ela lança alguns thrillers muito bons. Eu já vou mostrar pra vocês aqui os meus favoritos, porém eu não sei o que acontece, que esses livros estão esgotados, a editora não republica mais eles. Quando eu fui ver ali pra pegar o link do livro, só tinha o e-book, então você vai encontrar esse livro físico provavelmente em sebo. Mas, gente, são um dos melhores thrillers que eu já li, thrillers impactantes que vocês precisam conhecer. O primeiro deles é No Escuro. Esse livro aqui eu não dava nada pra ele, mas eu tinha visto uma lista assim dos melhores thrillers que existe, e esse daqui tava ali entre os melhores. E eu pensei, vou ver o que é esse livro, né? Porque pela capa não tinha me chamado tanta atenção. E, gente, sério, ele é um dos melhores thrillers que existe. Confesso pra vocês que eu fiquei fissurada nessa leitura. Nós temos uma personagem que ela tem toque, ela chega em casa, ela tem que conferir várias vezes se a porta tá trancada, se tá tudo fechado. Ela tem muita obsessão, sabe, em estar segura. E daí a narrativa do livro também volta pro passado e mostra essa personagem totalmente diferente alguns anos atrás.
atrás. Ela era uma pessoa muito mais alegre, que saía bastante, aproveitava a vida dela. Daí você se pergunta o que aconteceu com essa moça. Daí que você vai entendendo que tem tudo a ver com o relacionamento que ela tinha. E esse passado parece que está voltando para atormentá-la ali no presente. E eu não vou entregar muito da história, gente, mas ele é um livro perturbador, assim. Você se sente como a protagonista, querendo se sentir segura em casa, parece que tem alguém te observando, tem alguém te seguindo, você sente as mesmas coisas que ela sente. E o problema é que ela tem algum problema psicológico também, que ela passou aí por um trauma ao longo desses anos, e daí as pessoas não acreditam muito nela por conta disso, e também acaba sendo uma personagem com uma narrativa duvidosa, porque às vezes você não sabe se realmente as coisas estão acontecendo ou se é coisa da cabeça dela. E eu acho que esse é o intuito da autora, colocar uma personagem assim para você duvidar um pouco dela também, como as outras pessoas aqui no livro estão duvidando dela. Isso é sensacional, gente. A escrita é perfeita. E assim, gente, vocês precisam conhecer esse livro. Outra vez eu vi que ele tava em promoção de e-book, então quando ele estiver em promoção nos e-books, aproveite. O outro thriller que eu adoro é Até Você Ser Minha. Esse livro aqui também é muito doido. Nós temos uma mulher grávida aqui na história, que ela acaba tendo que contratar uma babá, porque perto da data ali que ela vai ganhar o bebê, o marido dela não vai estar presente, então ela vai precisar de alguém que ajude ela. Então ela contrata essa personagem, que acaba sendo ali a protagonista do livro. E ela é contratada de babá, principalmente porque o marido da mulher ali que tá grávida, ele tem gêmeos do primeiro casamento. Então ela tem esses enteados pra cuidar, além do bebê que ela tá esperando. Então ela precisa muito dessa moça pra ajudar ela. E daí começa a acontecer uns casos na cidade onde as grávidas estão sendo assassinadas e os seus bebês são tirados delas. Então a Cláudia, né, que tá grávida e tem essa vida perfeita, ela tá assustada com isso. E algumas coisas estranhas e suspeitas começam a acontecer, assim, envolvendo tudo isso, gente. Esse livro aqui tem uma grande reviravolta que é muito interessante. Quando eu li ele, eu fiquei chocada, fiquei impactada. E vocês precisam muito conhecer essa história. Eu me diverti bastante com ela e também não vejo quase ninguém falando desse livro. E também quero trazer aqui pra vocês Por Trás de Seus Olhos. Esse livro, na verdade, eu não sei porque que ele tá esgotado, porque até saiu uma série, né, a adaptação desse livro, que quando eu li ele, eu assisti a série também. Tem um vídeo aqui no canal falando melhor sobre o livro e como foi minha experiência assistindo a série. Então não vou me estender muito sobre ele, mas ele é um thriller que tem um triângulo amoroso. A Luísa é uma mãe solteira que ela acaba ficando com um cara no bar, tendo um caso ali de uma noite, e no outro dia ela descobre que ele é o chefe dela e que ele é casado. E daí ela acaba se envolvendo aí nesse casamento e tem toda uma história suspeita, assim, desse relacionamento do chefe com a esposa, que ela acha muito estranho, assim, as atitudes da esposa dele. Então a gente acompanha também a história ali do passado dela. Esse livro, gente, ele acaba seguindo um rumo totalmente inesperado. Por isso que ele é muito impactante, porque ele parece ser mais do mesmo, né? Um livro de traição, um triângulo amoroso. Mas, gente, vocês não estão preparados pro final desse livro. Vocês não estão preparados pra grande reviravolta que tem aqui, pro caminho que esse livro seguiu. Sério, ele é inexplicável. Então confiram o vídeo que tem aqui no canal. E por fim, gente, não podia faltar Stephen King nessa lista. Só que a maioria dos livros do autor são livros sobrenaturais, né? De terror, que, aliás, são os meus favoritos. Mas tem um thriller investigativo com detetive incrível, que é Mr. Mercedes. É uma trilogia, tem um vídeo completo aqui no canal também falando sobre os 3 livros, e esse primeiro livro é muito bom. Nós temos um assassino que ele atropelou muitas pessoas em uma fila de vagas de emprego, que era o assassino da Mercedes, porque ele atropelou as pessoas em uma Mercedes. Ninguém conseguiu descobrir quem ele é. E daí, anos depois, quando o detetive Bill Hodges está se aposentando, ele recebe uma carta do Mr. Mercedes, falando que ele tá interessado que o Bill Hodges descubra quem é ele. Então, ele acaba fazendo essa investigação. Nós que somos leitores já sabemos quem é o assassino. Nós temos o ponto de vista do assassino aqui o tempo todo. A gente acompanha, na verdade, o detetive descobrindo quem ele é.
Então, não tem esse mistério do livro de quem é o assassino, acaba sendo uma narrativa diferente. E muito intrigante, gente, sério. Ele é um livro sangrento, um livro que vai mexer muito com o psicológico, assim, dos personagens. Ele tem gatilho de suicídio também na história. Ele não é um livro, assim, com reviravoltas, mas ele é um livro muito bem construído nos personagens e aquele thriller onde você entra na mente do assassino. Então é muito interessante, vale muito a pena vocês darem uma chance pro Stephen King com esse livro, por exemplo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha lista de indicações de hoje. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. Me conte nos comentários qual deles você ficou mais intrigado em ler e se algum deles você já leu e ficou impactado também com essas leituras. E aqui do lado vai ter a playlist com outras listas de leituras que vocês podem gostar também, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!